ou qualquer outro estilo musical. A música tem que tocar o coração de quem ouve. Porque essa é a essência da música, não é mesmo? Ela nos une, nos emociona e nos faz sentir vivos. Na Clube 885, acreditamos que a música é apenas o começo. Ela pode ser a chave para abrir portas, unir pessoas e criar laços que vão além do tempo e do espaço. Nós crescemos e nos adaptamos a cada dia. Por isso, investimos tanto em conteúdo de qualidade, em informação relevante, em histórias que inspiram e que fazem a diferença. Somos uma comunidade, uma paixão, uma forma de viver a vida intensamente. Um lugar onde as pessoas se conectam, onde quer que elas estejam. É isso que somos. Clube 885. Muito mais que rádio. Canela Tênis Clube, um clube de tênis completo para você e sua família, com 4 quadras de tênis de saibro, sendo 2 cobertas e 2 externas iluminadas, aulas de tênis, academia, restaurante e salão de festas. Mais informações sobre como ser sócio e opções de day use pelo fone 54-3282-1086 ou diretamente na Secretaria do Clube, na Tenente Manuel Correia, 596, Centro de Canela. Siga nossas redes sociais para acompanhar as novidades. Vem pro tênis! Que o fundido Lelac Noir é incrível, você já sabe, né? Carnes selecionadas, molhos deliciosos, chocolates derretidos especiais, tudo isso em um lugar aconchegante na subida do Lago Negro. E agora você pode almoçar aos sábados e domingos com a gente. Vem comer o melhor parmegiana ou provar nossa picanha. Ah, seguimos com nossos descontos especiais para moradores. Lelac Noir, fundi feito com amor. A Velter Empreendimentos está contratando de forma imediata para a vaga de pedreiro e carpinteiro. Necessária experiência na função. Registro em carteira mais benefícios. Salário inicial R$ 3.200. Interessados devem comparecer diretamente na obra em frente à Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, 500, Centro de Canela. Velter Empreendimentos. Venha trabalhar com a gente. Já baixou o app da Clube 885? Com ele você pode escutar e assistir a Clube em qualquer lugar do mundo, além de pedir suas músicas favoritas e ter acesso aos nossos podcasts exclusivos. Clube 885. Muito mais que rádio. No ar na Clube, Happy Wine, para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento: Férreo Restaurante, Grande Hotel Canela, Chalé Baunilha, Vinhos Ave Maria. Boa noite, ouvintes! Mais uma quinta-feira, Santa Quinta-feira, dia do Happy Wine, aqui na Clube Muito Mais do que Rádio. Este programa aqui é sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fembreria, nosso patrocinador Master Blaster. Sem Férreo não estaríamos aqui. Grande Hotel Canela, que este último sábado fez um sunset com uma feijoada simplesmente deliciosa. Quem não foi pode ficar com água na boca, porque estava incrível, com todos os sabores e para todos os tipos. Eu provei a feijoada vegetariana pela primeira vez, porque tive muita curiosidade e realmente estava uma delícia. Parabéns à cozinha do Grande Hotel Canela. Vocês arrasaram imensamente. Todo mundo que estava lá ao redor, eu vi, estava muito satisfeito com as delícias. Eu tô até salivando de novo. Com aquilo que estava provando. Muito obrigada. Vinhos Espumantes Ave Maria, nosso mais novo patrocinador. Muito bem-vindos. Leonardo e Maria Regina ali arrasando nos rótulos. Vale muito a pena. Vinhos e espumantes Ave Maria, que estão sim disponíveis no Empório Canela, Magnólia e Férreo, além do site vinhosavemaria.com.br. Vai lá dar uma olhadinha, porque a gente recomenda. Também estou lá salivando mais uma vez. E para encerrar também, Chalé Baunilha, grande patrocinador, que aliás, no Instagram do Chalé Baunilha de hoje, tem uma dica formidável que o pessoal tá dando para as taças corretas para cada ocasião. Então, corre lá, @chalé_baunilha _Gramado, que tá bem interessante essa postagem do dia de hoje, a última postagem deles no Instagram.
E começo então abrindo os microfones desta noite, dando uma boa noite para ela, Bianca Carneiro. Olá, boa noite ouvintes, boa noite convidada, né? Dei um spoiler. Temos convidado Dei um hoje. spoiler no Instagram, então tá tudo bem. Exatamente. Vamos nessa. Para quem está nos ouvindo, vai ouvir a nossa convidada. Para quem está nos vendo através do aplicativo, né, ou do site da Clube, vai estar vendo a convidada. Eu vou pular a convidada porque Jéssica hoje cedeu espaço para, né? Muito bem, a Jéssica é muito hospitaleira do jeito que é. Obrigada, Jess. Boa noite para ela. Ela não é a Chardonnay, a rainha da noite, mas Fernanda Chies, praticamente. Elegantíssima nesta noite, né? Com os cabelos Business novos. woman. Um dia a gente tá no chinelo e outro dia, né? Eu falei, como é que é? Serão os Dias de glória e dias de luta, Os né? humilhados. Os humilhados serão Exaltados. exaltados. É um dia lá em cima, um dia lá embaixo. A vida é feita desse uma montanha russa. Mas boa noite, ouvintes. Né? A gente fica até mais animado quando a gente tá arrumadinho, né? Batom É. vermelho. Batom vermelho, né? O botão vermelho também. E boa noite para ela, Mariana de Nebertil, aqui ao meu Não lado. esqueceu, Karen? Hoje eu não fui esquecida. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas. Muito bom estar aqui para mais um dia de Happy Wine. E fica aí também o serviço para quem quiser mandar WhatsApp aqui para Clube, para o 984-450-885. Quem está aí comandando as mensagens e vai definir se vamos ler ou não, será ela, Mariana. Então, por favor, mandem mensagens boas. Porque aqui a escolha vai ser feita... Vai passar pela peneira, pela minha peneira. Muito bem. E vamos dar boa noite, então, para a nossa convidada do dia de hoje. Estamos ao vivo no Instagram também. Estamos ao vivo também no Instagram, @HappyWineClub, comandada pela Bianca Carneiro. Nosso videomaker. Exatamente. E boa noite, então, para a nossa convidada, Laura. Boa noite. Só Laura. Não, agora você fale, Laura, Se apresente. sobrenome de forma correta. Então, boa noite, gente. Eu sou a Laura Ilgues. Yugis. Isso aí. Gente, isso não é fácil. Gente, só agradecer o convite. Hoje estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e acho que vai ser bem bacana. Vai sim, com certeza. Certamente vai ser, porque a nossa pauta hoje passa sobre vários assuntos, e especialmente roda de amigos, vinhos, autoestima, beleza. E aí a gente harmoniza, Fernandinha, essa pauta de hoje com exatamente o quê? Pois então, posso contar o contexto, né, de novo? Por que que a gente faz essas escolhas e tudo mais? Estávamos nós, obviamente, falando uma semana sobre, né, Dito Cujo, filme da Barbie, né? Que nós, como boas, né, meninas, não podíamos, e que vivemos essa Memórias época, né? afetivas, né? Os tempos áureos da Barbie, não podíamos deixar de lado esse assunto. Então, a gente escolheu o vinho quando tínhamos definido o programa que ele ia ser sobre, né, o filme da Barbie. Mas daí houve, né? Aí deu um turururu. Né? Porque a gente não conseguiu assistir o filme. Sessões esgotadas no cinema. Exato. Então, né, até a Laura, a nossa querida, a nossa convidada, Olha foi a aí. única que fez É o verdade. tempo de casa direito. Mas não foi por Era um falta de teste. tentativa também. Não foi por falta de tentativa. A gente tentou, a gente foi mais de uma vez. Mas realmente o filme da Barbie foi tão comentado e tão requisitado que todas as sessões estavam esgotadas e não conseguimos assistir. Quem sabe, né, próximas semanas a gente traz aí umas pinceladas do que a gente viu. Iremos assistir, já temos ingressos comprados. Já temos ingresso. Mas por um Isso. lado pode ser bom a gente não ter assistido, porque certamente a gente bebendo vinho ia dar muito spoiler pros ouvintes. Então Exato. quem não assistiu... Mas vamos lá. Mas então, filme da Barbie, né? Obviamente íamos, né, harmonizar com um vinho rosé, né? Querendo ou não. E eis aqui o que estamos bebendo. E o mais engraçado, e esse é totalmente fora do convencional. Eu vou fazer a pergunta, até eu fiz no meu Instagram, porque eu vou te dizer que pra mim foi a primeira vez na vida que eu tomei um Chardonnay rosé. Agora deu Tu sabe, aqueles- vocês estão... aquele memes, né, dos- Às vezes na hora a gente não para pra pensar, mas... Por que isso é curioso, Fernanda? Gente, pois é. Eu sabe que na hora que ele foi me apresentando o vinho, eu não tinha parado. Ah, tá, olhei. Mas sabe quando tu não para pra raciocinar? Que é o que a gente faz muitas vezes, né? Automático. Na vida. Chardonnay, gente, é uma uva branca, né? Inclusive Certo. tudo. Na No casquinha. miolinho e na casquinha.
E pois, como fazemos? Bota anilina? Põe Corante? um pouquinho de suco de uva? Alguém me Tangue. respondeu. Um pouquinho de suco de uva? Ou também quem me disse, macera com uma uva tinta, um pouquinho. Mas daí... Daí seria um rosé mesmo, né? Porque daí quando tu faz rosé de corte, né? De uva branca com uva tinta. Olha, não dá pra dizer que é chardonnay, né? Se botar uma outra uva. Tu tem que dizer qual é a outra uva pois também, é, né? então. Mas nesse caso, não, gente. Olha só. Alguém mais tem alguma, né, dica de... Vai, Mariana, o que tu Você acha? sentiu? Caso as pessoas Gente, não, eu tava comentando aqui porque o cheiro desse vinho me lembrou. A Fernanda agora ela tá com muita. Tá pensando que realmente eu vou falar uma coisa inteligente, mas sabe o que me lembrou? Não Ela é. fez uma cara, É, assim, por favor, interessada. não coloque essa expectativa, porque eu senti cheiro de. Sabe aqueles biscoitos de Natal confeitados? docinho. Aham, docinho, mas assim, realmente o cheiro do quando canela? abre assim. Tem a manteiga também, né? É baunilha, da gente. Baunilha, Da- tá da- aí, gente, viu? A baunilha, Eu tô por causa ainda no do... espumante aqui do anterior, eu tenho que acabar. Opa, olha aqui, cuidado da taça vazia. Dona Laura, tadinha, eu vou até Viu? ganhar Meu comentário foi talvez um pouco mais inteligente do que eu estava Lembrando esperando. Que vinho tinto, né? Só voltando umas casinhas, né? Vinho tinto. Vamos as lá, vamos cascas explicar da de novo. uva, que são, né? Porque Explica talvez para o os leigos. o Vamos lá, ouvinte, e aquele boa. que não nos escuta Porque a primeira sempre. pergunta que eu fiz pra Laura, né? Eu falei assim, Laura, tu toma vinho, né? Daí ela assim, Tomar, não eu entendo. tomo. Eu falei, não, já tá ótimo, né? Não precisa super, né? Entender. Mas, gente, voltando então. Como é que se faz um vinho branco, na verdade? Tu vai lá, pega as uvinhas, amassa elas e tu fermenta só o suco, né? Então o suco é branco, né? O vinho tinto, tu amassa, sai o suco, mas tu deixa as cascas ali junto, fermentando. E daí sai a cor da casca, né? Tem os vinhos laranjas, que também até poderia enganar um pouquinho, que é um vinho branco, que tu amassa ele, deixa a casca ali. Mas ele não fica assim tão rosadinho, né? Ele fica, realmente, ele puxa mais um pouquinho mais pro um laranjinha. Mas esse aqui não. Na verdade, o que ele é, gente? Eles vinificaram um vinho. Eles têm um vinho tinto. Depois eu vou falar sobre essa vinícola. As barricas, gente, quando tu põe um vinho tinto nela, e normalmente de um vinho pro outro, tu faz um processo tipo de lavagem da barrica, tá? Eles até às vezes tostam de novo ela, né? Então pega a barrica pra justamente não ter interferência do sabor ou, né, do vinho anterior pro próximo vinho, né? Só que eles não. Então eles tiraram o vinho tinto e colocaram o vinho branco direto dentro da barrica. Deixaram tipo a sujeirinha. A sujeirinha do vinho tinto, que impregna, né? Na madeira. Preguina. Na madeira, né? Que é justamente essa é o motivo, né, de se colocar numa barrica, porque ela é porosa, né? Então fica, né? Adere, na verdade, as paredes da barrica. Então ele trouxe essa corzinha linda. Isso Malandros? Espertos, na verdade, Não. né? E olha que demais, eu tava lendo. Olha que bonito que tá escrito no rótulo. Um pouco mais longe que eu tô Ai, gente, que Quer meus óculos? Não, peraí, É o braço que ainda estou curta, podendo. né? Isso, ainda estou podendo. Vamos lá. A imaginação faz parte da nossa vida. Gostamos do diferente e realizamos algo distinto, singular, beirando o excêntrico, a loucura, mas no fundo genial e muito simples. Esse é um Chardonnay maturado por 183 dias. Exatos. Meu Deus do céu, que precisão. Em barris de carvalho americano e francês usados no nosso tinto de corte brasileiro. Eu gostei que eles falaram, ousados, uma loucura, mas genial. Genial! Exato! Autoestima é uma coisa E simples, né? Não, mas eu achei realmente genial. Olha, parabéns, meninos. Mas, então ele tem 13% de álcool, gente. Moral da história. Não é bobo, Não é né? Não é bobo, nada. É que nem o filme da Barbie, né? Engana. Acha que vai brincar de boneca no cinema? Nada. Não. Vai levar um... Mas essa questão de ser rosé, então, não tem uma legislação para definir que a rosé tem que ser feito de tal jeito. Eles fizeram um rosé. A gente não combinou isso, essa pergunta antes. Não, eu não sei te dizer. Não sabemos, né? Eu não Mas sei te fiquei dizer, na pensando verdade. nisso, Deixa eu né? ver o que ele tá escrito. Se ele às vezes tem escrito uvas viníferas. E deve ter outras iniciativas, será que não, que fizeram dessa forma? Pois também? é, tu sabe que eu perguntei pra ele, porque na hora eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca vi. Pois é. E daí ele comentou que ele, assim, que eles já tinham visto alguma coisa disso, assim, na França. Não É sei. isso. Claro, o que eu acho? Gente, se tu parar pra pensar,
ele é justamente um vinho diferente, mas ele traz tem bastante barrica. bastante tipo assim, é meio... madeira. Ele dá um tilt na cabeça, assim, porque tu espera um chardonnay fresco. Ele dá mesmo. E ele tem uma baunilha bem presente. Então, Segundo a nossa estagiária. delícia esse comentou. vinho. é por isso que eu falo assim, eu acho muito legal esses diferentes. Talvez, né, não é um vinho pra toda hora, mas E ele é um tem vinho de rosé de inverno, né, porque... Exato, é. E tem a história de ser um crowdfunding. Ah, isso eu acho que tu podia contar, né, Bianca? Aquela vez foi tu que deu essa notícia. Então, estou com a notícia aberta aqui, inclusive. Ó. Pode, então, por favor. Claro. Eu assumi essa parte. Segundo consta, na verdade... Álcool, horrível. Tu não acha? Eu vou fazer uma propaganda aqui. Álcool. Já que a gente não tem tripé, a gente usa o álcool. Mas é o primeiro vinho produzido via vaquinha online no Brasil. Foi este vinho aí. São não sei quem falou contigo, né, Fê? Mas são 3 amigos, o Alexandre, Moses. Andrei. Tava lendo aqui e pensei, como é que se fala isso? Moses. É Moses. Então tá. Isso aí, eles fizeram uma vaquinha virtual, então, pra justamente ter essa ideia maluca, porém genial, que é este vinho, né? E a gente, inclusive, já tinha dado essa notícia, né? Quando ela saiu, que foi, olha aí, 2020. Gente, é verdade. A gente é muito, né? vanguarda. Não é nada. É. Meu Deus. Não, e foi totalmente sem querer, porque eles, em função, adoro essas conexões que o mundo do vinho faz, que não deixa de ser o que estamos aqui, né, sentadinha, porque quem foi uma amiga, a sommelier, na verdade, é Paty, um beijo pra ela, que eu sei que ela nos escuta de vez em quando. A Paty é prof no Senac, se não é, no curso de sommelier do Senac, e ela, né, conhece, e nos indicou pra ele, na verdade, pros meninos. E quando ele começou a contar a história do... Eu já tinha visto o rótulo e tal, meu familiar, ele falou, bodega 3 amigos. E daí ele falou, a gente começou com essa história da vaquinha, mas nós demos essa notícia aqui no nosso programa e olha que legal, né? Ele não sabia, né? Porque esse programa não é comercial, gente. A gente fala de coisas sem receber nada em troca. Viu? Ele nem ficou sabendo que a gente falou sobre eles, né? Isso aí. Viu só? Incrível que parece. E nem também não... aí ele veio trazer. Mas eles têm apenas 3 rótulos, então. São 2 tintos. Que um deles passou por, tipo assim, 484 dias na barrica. Pois não, eu fiquei muito curiosa com esses 83 ali. Eu perguntei pra ele, esse aqui é quanto tempo de barrica? Normalmente a pessoa fala 12 meses, né? 14 meses, em meses, né? Ele pareceu aquelas semanas de gravidez, né? Quando ele falou 483 dias, eu comecei a pensar, quanto isso que vai dar? Eu falei, 1 ano e... Humanas. Isso, sabe? Daí eu falei... Né? Dá pra ser em meses, né? Essas mães que ficam dando em semanas. Isso é marketing, né? Olha aqui, estamos nós aqui falando sobre isso, não é mesmo? Mas muito interessante. São apenas 900 garrafas, gente. Estamos tomando aqui a de número 273. Então, eu bodega achei 3 amigos. um vinho muito fácil pra ter 12% de álcool. 13, minha amiga. 13% de álcool. Então, assim... Cuidado. Mas tu sabe... Ele tem uma personalidade, né? Cara, eu tô ficando preocupada contigo pra achar fácil. Porque, claro, eu vou dizer assim, é que uma coisa é a primeira tacinha. Eu acho que ele é um vinho pesadinho pra tu tomar uma garrafa inteira, entende? Esse é pra dividir com os amigos mesmo. Como estamos fazendo. Ou gastronômico, porque ele pegou bem forte o aroma da barrica, assim, né? A questão ali do... E ele usa, e também uma coisa que faz diferença, esse vinho que eles passaram da barrica antes, o tinto, é barrica nova. De primeiro uso. Então pega bem, realmente. Então essa aqui seria, vamos dizer, de segundo uso, né? Esse vinho. E é bastante para um vinho branco, tá né? Aqui vendo, inclusive, acabou de entrar aqui na transmissão. Dá um oi. Oi, Paty! Muito obrigada por nos indicar. Estamos aqui tomando. Então, inclusive, ela pode dar seu parecer ali também. Se ela conhece... Paty, tu que nos escuta. Mandou um coração. Tu conhece mais outros vinhos que nesse formato de brancos que vão maturados em barrica de tintos? De tintos? Diz aí pra gente. Malandragem? Exatamente. E também com relação à pergunta da Bianca, né? Existe uma legislação, enfim, uma regra, né? Que diga se pode ser dito rosé sem usar uva tinta para dar coloração. Exatamente, a casca da uva para dar coloração ou não. Gente, 22 horas e 20 minutos é muito rápido, né? Que passa esses blocos do Happy Wine. A gente daqui a pouquinho volta com mais Happy Wine aqui. Se preparem, porque a harmonização desse vinho vai ser facial de vinho. A gente vai harmonizar tudo hoje aqui. Vai estar bem bacana. Completa. Daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Vinhos e espumantes nos convidam a celebrar momentos e cultivar histórias. E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela, Férreo e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria, e adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Boa noite, ouvintes. Voltamos aqui com o Happy Wine na Clube. Todas as quintas-feiras, das 22 à meia-noite, fazendo parte aqui da programação da 88.5. Um programa sempre oferecido pelo Férreo Restaurante Fiambreria, Grande Hotel Canela, Chalé Baunilha e agora Vinhos Espumantes Ave Maria. A gente, primeiro bloco, tomou esse vinho rosé, que a gente não sabe ainda se a legislação deixa, mas provavelmente sim, já que eles estão chamando, né, de rosé. Um rosé bem fora da curva do que a gente estava habituada, então tomar um vinho rosé, porque ele ficou com essa coloração, de uva Chardonnay, e ficou com essa coloração por ter sido maturado, então, numa barrica onde antes foi feito vinhos tintos. E só pra complementar a informação, a Patrícia nos disse aqui que eles são os únicos, é uma invenção deles isso. Olha, viu? Olha, então, pioneiros. Pioneiros, por que pioneiros, não? Dá pra inventar coisa, então, ainda no mundo do vinho. Vê só. Muito bem. O que poderia parecer um descuido, na verdade, pode ser uma inovação, né? Não, com certeza não foi descuido. Deve ter sido proposital, provavelmente, não é mesmo? Não. Eu ia perguntar, quantas vezes dá pra usar uma barrica? Mais ou menos, né? Na verdade, André, você pode usar quantas vezes tu quiser. Ela dá, assim, em geral, ela faz efeito, vamos dizer assim. Ela interfere no vinho, normalmente até 3 vezes, que é o que eles dizem, assim, que ela traz notas, entende? Depois disso, claro, ela ajuda que o vinho continua maturando ali dentro, respirando, mas não traz mais notas, assim, essas notas da baunilha e tal, dos terciários. Então, normalmente até 3 vezes que... Normalmente eles até passam, depois de 3 vezes eles passam para o pessoal de destilados, né? Outros fazer, porque realmente não... Daí põe no tanque que sai mais barato. Depois botar num tanque mesmo, que é uma pergunta bem de leiga. Fale. É isso que a gente gosta. As barricas, a madeira dela interfere no vinho também? Outra coisa que eu descobri, esses meninos, eles são muito novos. Sempre tem, a gente fala um carvalho, né? Carvalho francês e normalmente carvalho americano. Não me peça exatamente qual é. Eles falam que tem notas um pouco diferentes, sei lá, que o carvalho americano é um pouco mais coco. Mas, gente, isso é, sei lá, pra pessoas um pouco mais evoluídas que conseguem, sabe? Tipo, tanto que tem algumas vinícolas que fazem, tipo assim, o mesmo vinho, o mesmo blend, deles põem no carvalho francês e no americano e põem pras pessoas fazerem, né? É um teste. Mas, né? Não sei, eu nunca consegui perceber. Mas, e tem umas, agora, esse pessoal aqui da Bodega Três Amigos, eu não sabia disso. Você sabe que a barrica, são tiras, né? E tem umas barricas fazendo uma tira de cada. Eles fazem uma de carvalho francês, uma de americano, uma de francês, uma de americano. Porque daí faz as duas coisas, né? 2 em 1. Não sabia dessa existência, ele que me disse que eles usaram essas barricas, assim. E tem, inclusive, algumas vinícolas já estão usando madeiras, inclusive brasileiras, né? Outros tipos de madeira, assim. Né? Porque, claro, eles falam do carvalho porque ele tem o ponto certo do poroso pra respirar, né? Pra fazer justamente esse... Então, daí tem essa questão das barricas nacionais, mas... Experimentações. Isso. Vai que, né? Vamos ver, né?
Já surgiu um rosé novo, uma forma de fazer rosé diferente. Daqui a pouco vamos botar num pinos, né? Vamos fazer um de pinos. Mete um pinhão. Enfim. Só não derruba as araucárias, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não derruba as araucárias. Muito bem, gente. A gente harmonizou esse vinho, que foi, mais uma vez, um encontro de amigos com o crowdfunder, né? Pra, enfim, viabilizar o projeto. E a gente queria harmonizar, claro, com a pauta, sim, da Barbie, mas especialmente com a pauta do que é o Sofá do Empório, que também é um encontro de amigos. Aliás, não fosse o Sofá do Empório, nem nós estaríamos aqui. Porque nós fomos crias desse sofá, né? De trocar vinhos, de encontrar amigos, de trocar ideias. E nesse encontro de ideias a gente conheceu a Laura, que nada mais é do que uma musa da beleza e que veio aqui nos dizer... São seus olhos. E alguns botoxinhos. Os olhos e muitos procedimentos aqui, outros ali. Então, a gente resolveu harmonizar esse encontro que o Empório sempre favoreceu a gente durante todos esses anos de existência, naquele sofazinho maravilhoso, com a pauta do filme da Barbie, que virou uma explosão, tanto que a gente não conseguiu assistir, porque as sessões são todas absurdamente lotadas, sejam elas legendadas ou não, né? A maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher. Nos Estados Unidos, né? Mas enfim, sim. Aplaudir sempre. Muito bem, parabéns. A gente ainda não conseguiu, mas a gente tá na... A gente vai aumentar ainda mais essa... A gente, domingo tá aqui, vamos lá, girls. Mas enfim, vamos falar dessa questão também um pouquinho de tanto autoestima quanto de pressão por parecer mais jovem. Eu vi nas tuas redes sociais um post muito legal que tu falou sobre coisas que eu jamais faria com você. Olha. E aí agora eu vou jogar pra ti, pra tu mesmo falar sobre o que se trata esse post, que eu achei muito delicado e muito precioso nesse universo, onde muitas vezes a gente perde até um pouco da mão, né? Exatamente. Então, como tu mesmo disse, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa absurda por aí na internet, né? Nesse mundo da harmonização facial. E esse é um medo que realmente eu vejo que muitas pacientes chegam na clínica, às vezes querendo não fazer um procedimento por medo de que aquele exagero que elas viram na internet é o normal e que vai ficar daquele jeito. Então, uma coisa que eu sempre prego muito e é uma das minhas filosofias de trabalho é a naturalidade. Porque eu não gosto dessa coisa de descaracterizar a pessoa. Cada mulher, cada pessoa, enfim, ela é bonita ao seu jeito, ao seu modo, na sua combinação, com as suas características. Né? Então, o que eu faço só é realçar as características que a pessoa já tem para deixar ela mais bonita ainda. Mas não transformar em outra pessoa. Porque não é bacana. Não dá pra transformar na Barbie? E senão ficam todo mundo igual, né? Essa Exatamente. É a loucura, né? Que se vem falando da harmonização facial, né? Mas harmonizando sempre do mesmo jeito, fica todo mundo meio Exatamente, igual, né? Fica todo mundo muito igual e não é essa a ideia. Nós somos lindos por sermos únicos. É tão engraçado, porque às vezes tu quer ser diferente, né? É muito antagônico isso, né? Porque tem um lado que tu quer se destacar, né? No meio da sociedade. Então, se destacar normalmente é a questão do diferente, mas daí, por outro lado, tu quer ficar igual aos outros, padronizar, né? É, né? Se tu vai pensar, tá, e aí, minha gente? É pra se destacar ou é pra ser igual? Não dá pra ser as duas coisas, não né? dá? Aquele dia no Sofá do Importo ainda brincou, né? Fê? A boca grande, depois a boca pequena, o cara é a mesma coisa, o peito é a mesma coisa, né? Sim, então, as modas, se a gente for seguir a moda, entre muitas aspas, né? Que a moda, as tendências, é uma questão de o gosto, essa questão, eu falei assim, não adianta como a gente, o ambiente nos afeta, né? Sobre o que é Com bonito. Interfere. Nesse momento, a gente acaba achando mais bonito isso, lábio grande, né? Porque tu vê. Todo mundo fazendo. Então, não deixa de ser, sabe? Então, Mas isso não tem muito... Que é uma das coisas que eu avalio um pouco nesse tempo de vida que eu trabalho com moda, de que a gente se perde um pouco quando a gente quer imitar um personagem que não tem a ver conosco, né? Por exemplo, vamos lá, Angelina Jolie, então, já que a gente tá falando de lábios. Isso tudo pra ela funciona porque ela tem ali um rosto, tá tudo certo, né? Na morfologia dela, geral, na estética, no layout, na diagramação da moça, Isso é muito bom. a boca fica interessante. Mas vamos lá, pra outra pessoa, se tu quer ser igual,
não parece que tu tá Aí tu quer ser igual só do pedacinho, né? Tu quer ser igual só da boca, mas daí Tipo o resto, Coringa, tu esquece que o assim. resto não é igual a Angelina. É que essas trends, elas vêm muito também do que é inalcançável, né? Então, quando tinha nos anos 2000 toda essa coisa das modelos que eram muito, muito magras, era porque aquilo era um padrão muito difícil de se alcançar. E depois que vieram até as Kardashians com um corpo... Até a Gisele, que é uma pessoa bem magra, mas que veio como uma modelo com curvas, e que se agora a gente vê as matérias que tinham dela como modelo com curvas, a gente fica chocada, porque o conceito de curvas muito maiores que a gente tem agora, por conta dessas influencers e do Instagram, porque daí naquele momento era uma coisa inalcançável, porque todos queriam ser magros. Então, assim, eu acho que as trends também vão muito do inalcançável, das pessoas desejarem, né, pelos procedimentos estéticos. Sim, o conceito de beleza, ele vai mudando muito ao longo dos anos, né? Por exemplo, como a gente falou antes, há uns 10, 15 anos atrás, era lindo ter os seios enormes, né? Depois voltou de novo ter os seios menorzinhos. Então, esse conceito de beleza vai mudando muito. Então, a gente tem que... aprender a respeitar. Por isso que não dá pra ir pros extremos, né? Exatamente. Justamente, né? Ainda mais em Claro, tem procedimentos hoje que são rápidos, né? Vamos dizer, uma boquinha, Laura, quanto tempo ela dura, assim, né? Uma boquinha nova. Ela dura em média ali 1 ano, mais ou menos. É rápido, né? Que bom. Por um lado é bom, né? Tá? Cansou. Sim. Cansou, volta igual. Cansou. Mas eu ia dizer, a Jenny Birkin, por exemplo, que faleceu, né, dias atrás, ela também tinha uma visão do corpo dela um pouco disforme, assim. Ela não gostava porque ela é muito magra, não tinha peito e tudo mais. E foi com o Serge, né, com o marido dela, enfim, da famosa canção, que ele levou ela, inclusive, para o Louvre, se eu não me engano, para mostrar para ela várias exposições de arte, onde os corpos, dependendo da determinada época da vida, assim, tinham um padrão de beleza diferente. Então, que cada um era bonito da sua maneira. Mas ela tinha essa visão de que ela não era bonita por ser muito magra, por ter seios pequenos e tudo mais. E aí vai exatamente nessa questão do que a gente está falando. Será que a gente não projeta uma visão de beleza que é completamente... A gente não vê o quão bonito talvez nós somos da nossa maneira? E queremos copiar, mais uma vez, a boca da Angelina, os peitos de não sei quem, sei lá. É que o ser humano, na verdade, ele... A grama do vizinho sempre parece ser mais verde, né? Então, às vezes... A gente vê mulheres que tem... Tu olha de fora, tu acha que ela tem um corpo perfeito, que ela é maravilhosa. Só que ela consigo não tá satisfeita porque ela... ela não se vê assim. Isso é muito louco, né? Essa questão, assim, bem nessa, assim, tu vê muitas, né? Maravilhosas, né? Misses e tal, modelos que não se enxergam dessa forma, que né? Tem problemas de autoestima. E daí tu fala assim, imagina. Mas a pessoa se enxerga mesmo, né? Ela não... E como a gente fala nossa visão, né, muda muito, né? Esse que eu acho que é o todo ponto da aceitação. Não, claro, aceitar, né, o seu corpo, a sua beleza, mas também aceitar que o padrão é aquilo que é inalcançável. Então, pra pessoa que se acha muito magra, ela acha porque ela tá vendo pessoas que pra ela aquilo é inalcançável, porque não é a genética dela, enfim. E pessoas que têm mais curvas veem uma pessoa muito magra e querem ser assim porque é o inalcançável pra ela, sabe? A gente cria, claro, que nessa cultura de ter que fazer procedimentos estéticos, de sentir essa obrigação de fazer pra se mudar, é sempre pra tentar alcançar algo que a gente acha que não vai conseguir, assim. Tipo, passar a vida inteira tentando alcançá-lo. E é isso que mexe na nossa autoestima, sabe? Então, assim, os procedimentos estéticos, eles são ótimos pra ajudar na nossa autoestima, mas as pessoas também têm que ter a autoaceitação de entender que elas não podem querer algo que é inalcançável para elas. É o que a gente fala também, né? De rejuvenescer, ok? Pode parecer um pouco mais saudável, talvez, melhorar, né? Envelhecer de uma forma mais saudável. Com certeza. Rejuvenescer, gente. É da maquiagem não também, né? Aquela coisa. A gente envelhece. Exatamente. Sua e é pele muito. Tem tantos anos quanto tu é tem, muito importante se aceitar, exatamente aceitar de onde a gente veio, né? Querendo ou não, nossa genética veio da nossos familiares, das pessoas que nos criaram, então a gente leva um pouco da gente ali. Essa coisa... tudo bem. Mas eu quero te perguntar, exatamente isso. A gente tá falando sobre colágeno e a gente até conversou sobre essa questão. Qual o procedimento que tu indica como sendo... Vamos lá, eu não quero fazer grandes modificações e tal. Preventivo, como algo, talvez. exato, que é saudável e que é indicado. Bioestimuladores de colágeno.
Eles são procedimentos-chave, assim. Eles são procedimentos que não alteram a fisionomia, mas eles vão manter os níveis de produção do organismo de colágeno em alta. Claro, se tu faz de maneira preventiva, eles vão ajudar a manter. Mas se tu faz com uma idade mais avançada, já passou, né? Eles ajudam a aumentar novamente os níveis de colágeno. Então, e o colágeno é o que dá toda a sustentação do nosso rosto, né? Não adianta tu querer fazer outros procedimentos se tu não estiver com a pele sem firme. passar por isso. Sabe que o negócio do açúcar que a gente tá falando, ele não age alguma coisa no colágeno, que essa história que você falou? Ai, senhor. Viu, Fernandinha? Deixa eu te perguntar, não foi isso que a Xuxa fez? Sim. A Xuxa faz vários. Não, mas ela falou sobre... acho que ela falou sobre esse procedimento que ela fez, né? Claro, ela super se cuida, tem uma alimentação super saudável, pratica atividade, medita, não bebe, enfim. Uma pessoa que eu nunca vou Não tem boleto pra pagar, não se preocupa com conta, Não, né? ela tem o dinheiro pra pagar o boleto. Os boletos, ela é verdade. Deve ter vários boletos, mas vários zeros pra pagar. Não, tudo bem, a gente tá vendo agora vamos lá, documentário dela, que a vida também não foi tão fácil. Mas mas ela tinha 20 anos, tá tudo bem. Sim. A minha vida também não foi fácil com 20 anos, não tá sendo ainda igual. Mas anyway, vamos lá. Ela fez uma declaração que ela fez realmente esse procedimento e indicou até algum. E vamos lá, agora é contigo. Qual que tu indica pra gente? Ele tem vários nomes, é tudo a mesma coisa? Como é que é? São marcas? Como é que é a história que a gente conversou lá no sofá? Na verdade, o que acontece? Os bioestimuladores de colágeno, o mais famoso deles é o Sculptra, né? Que foi o primeiro a surgir, então é o que mais a gente conhece hoje em dia. É que nem Botox, né? Porque Botox é a marca, né? Botox é a marca comercial. É que nem Bombril. Gillette. Isso. Exatamente. Cotonete. Exatamente. É o nome da marca comercial. Mas nós temos vários outros ativos, né? Que também são bioestimuladores de colágeno. Hoje em dia nós já temos várias outras marcas comerciais que são tão boas quanto o Sculptra. Então vai depender muito da necessidade, da indicação de cada paciente. Porque tem alguns que são, digamos, um pouquinho mais fortes, né? Mais forte o efeito dele. Outros que são um pouquinho mais leves. Então vai depender aí de idade, grau de flacidez. E o que acontece se tu coloca assim o mais forte em uma pessoa que não precisa de tanto colágeno? Tem como ter colágeno demais? E o que ele causa? Pergunta. A pergunta é quando a gente não entende vinho, viu? É igual. Tu sommelier de colágenos, me conte. Não, normalmente os bioestimuladores eles são aplicados no rosto. Então, por exemplo, se tu fizer um Sculptra numa pessoa jovem que nem tu, o máximo que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é tu ficar daqui um pouco com o rosto um pouquinho mais arredondadinho, assim, mais bolachudinho, sabe? Porque como ele vai aumentar a espessura da tua pele, então ele vai deixar o teu rosto um pouco mais gordinho. Ela só tem 19 anos, mas ela é uma senhora de 70 nesse corpo. Dentro ali, né? Por dentro, não, todo mundo sabe que eu tenho uma senhora que precisa de muito colágeno pra voltar. Uma jovem senhora. Ela precisa de muito colágeno pra voltar. Mas enfim, segue no colágeno. O máximo que pode acontecer é isso. Tu ficar assim com o rosto um pouco mais bolachudinho. Mas não vai te trazer mal nenhum. Nunca é demais, né? Sim, eu pergunto porque muita gente deve chegar, pessoas jovens, pedindo pra fazer o tal do Sculptra. Querendo fazer coisas assim. As novinhas, elas vêm mais pra fazer lábio e botox. Bioestimulador, elas não... Botox? Sim. Sério? Mas é que a juventude, ela é inconsequente, né? Como? Botox preventivo, ela é impossível, né? inconsequente. Que botox preventivo, gente? Deixa eu ver tua testa, Mariana. Tu enruga? Ó, gente, assistam. Vai aí aqui, ó, nessa câmera aqui, Mariana. Aqui, ó. Vai, faz assim, ó. Gente, eu sou branca, pálida e eu sou muito expressiva. Então eu já tenho algumas marcas que eu sei que logo mais assim que der pra fazer o preventivo, eu farei, porque eu sim sei que terei muitas marcas. É que o Botox, na verdade, ele não tem uma idade pra gente começar a fazer, né? Ele tem, na verdade, uma indicação. Então, realmente, às vezes tem meninas de 20 anos que são extremamente expressivas e que já começam a ter um pouquinho de rugas marcadas, né? Rugas estáticas. Enquanto tem mulheres com 45 anos que vivem plenas, né? Então, não tem nada de rugas, né? Então, não teria uma indicação. Como é que é cara quando faz a cara de...
O meme, que eu não sei assim, sem expressão. Não tem Egípcia? Egípcia. Tem as egípcias, né? Elas ficam Exatamente. assim. Não são Então, vai felizes, muito não da são indicação. tristes, não são, né? Só Não se expressam, exatamente. expressam. Acho que a gente tem que fazer um intervalo, né? Precisamos 22 horas e 41 minutos. Mais uma vez, o assunto vai render muito, né, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Happy Wine aqui na Clube. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio. A Velter Empreendimentos está contratando de forma imediata para a vaga de pedreiro e carpinteiro. Necessária experiência na função. Registro em carteira mais benefícios. Salário inicial R$ 3.200. Interessados devem comparecer diretamente na obra em frente à Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, 500, Centro de Canela. Velter Empreendimentos. Venha trabalhar com a gente. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Um hub de entretenimento e conteúdo relevante. Clube885.com. Escute e assista a Clube em qualquer lugar do mundo. Mas tem mais. Tem blog, tem podcast, tem conteúdo relevante de qualidade. Clube 885. Muito mais que rádio. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Voltamos! Bem-vindos à Rádio Clube 88.5, muito mais do que rádio. Hoje, quinta-feira, 22 horas e 43 minutos, Happy Wine aqui na Clube. O programa sempre oferecido pelo Férreo, Restaurante Fiambreria, Grande Hotel Canela, Chalé Baunilha e Vinhos Espumantes Ave Maria. Hoje a gente recebe aqui a Laura. Rui Walk and Roll? Não? Rui Walk and Rolls. E o nosso amigo Silvio Divina Tábua, né? Também. Silvio Divina Tábua que vem dando aqui umas dicas pra gente. Bem legal. Silvio, a gente não conseguiu ler aqui a tua matéria, mas nós vamos, depois do programa, dar uma olhadinha. E no próximo programa a gente fala sobre isso, tá bom? É que é muito conteúdo. Obrigada aqui. Pela dica. Obrigada, Silvio, mas eu não consigo beber, mexer aqui na mesa, falar no microfone e ainda ler. Mas obrigada por estar sempre ouvindo a gente, mandando coisas muito legais. Brigadão. E aliás, tu tem agora um rival à altura, que é o Leonardo e Maria Regina da Vinhos Ave Maria. Vamos se puxar aí, gente. A gente quer fight. Pra nós? Exatamente. E hoje aqui a gente com a Laura. Sobrenome? Isso aí. Yugs. Eu anotei aqui, ó, viu, pra falar. Muito bem. A Laura, então, que veio aqui ajudar a gente nessa harmonização do vinho de hoje. Um vinho completamente diferente. O primeiro rosé, então, feito, na verdade, em barrica de vinhos tintos. Por isso ficou rosé, um chardonnay, então. Rosé por conta dessa brincadeira deles, né? Dessa genialidade do grupo. E a gente harmonizando, então, vamos lá de novo agora, que a gente queria falar da Barbie. E aí a minha pergunta pra ti hoje exatamente é: em que ponto que o profissional esse da estética, ajuda a paciente, a cliente, a não ficar plástica? Então, vai muito do estilo do profissional, né? Tem profissionais que gostam de trabalhar nesse estilo um pouco mais exagerado, um pouco mais artificial, fazer transformações um pouco maiores nos pacientes. E já tem outros profissionais, como eu, que gostam de um estilo mais natural. Então, vai
essa dosagem dos procedimentos vai muito do estilo. Se tu pegar um profissional que gosta dessa coisa um pouquinho mais exagerada, de transformar um pouquinho mais... Sim, de achar todos os defeitos, né, que tem, né? Tu vai chegar ali, ele vai querer colocar daqui um pouco 2, 3 ml no teu lábio. Então... E se tu procura um profissional que já gosta dessa coisa um pouco mais natural, ele vai ver um tamanho de lábio que fique proporcional para as medidas do teu rosto. Então, hoje em dia a gente tem para todos os gostos, né? Então vai muito da pessoa, do paciente, procurar um profissional que trabalhe com o gosto que ele quer. Se a pessoa quer uma coisa mais natural, procura um profissional que trabalha mais nessa linha. Se gosta de uma coisa um pouquinho mais... Exagerada. E é muito legal, Laura, também. Eu falei assim, ver, né? Até o teu trabalho também já acompanho já há um tempo ali nas redes. Essa questão de poder. Eu falei assim, como as redes ajudam pra isso, né? Porque eu falei assim, já no tom de. Sabe? São várias coisas, nuances que tu percebe no profissional pelo tom de voz, assim, né? Como faz os vídeos e tal. Como ele se apresenta ali na rede, tu já sabe, mas dá pra ver bem claramente pra que estilo vai, assim, né? Então, belezas, como tudo na vida, né? Você chega em restaurantes, estilo de vinho, né? Todo mundo se encaixa, né? Gosta de mais um. Tem os que gostam dos vinhos tentação, tem os que gostam, né? Dos não convencionais, dos naturais. Exato, né? Então a gente tem que achar também... Acho profissional, né? E a gente falou de Barbie e Ken, né? Isso foi uma loucura, né? E é uma loucura das pessoas quererem se parecer com a Barbie, literalmente, a Barbie humana, o Ken humano, né? Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho muito bizarro isso, né? Porque eu tento admirar ali o personagem, a história da boneca e papapá, mas tipo... Tu mudar, as pessoas fazem, tipo, tiram costelas, tiram não sei o quê, né? Fazem tudo pra ser igual fisicamente àquela pessoa. Faltou outro profissional ali. Faltou o auxílio de outro profissional ali, né? Tipo um psicólogo, psiquiatra, né? Junto exatamente, também. A Laura foi super diplomática aqui, adorei, Laura. Mas a gente vai ser mais polêmica, sabe? Porque isso que a gente tá provocando aqui é muito a busca por um personagem ou por uma transformação. E aí a gente já falou sobre isso também, por exemplo, que pessoas, por exemplo, que são travestis, muitas vezes eles estão mais vestidos de si, se travestindo, do que muitas pessoas buscando uma idealização de imagem que não é delas. Então, e é uma comparação que eu estou fazendo, polêmico ou não, que muitas vezes a diferença entre uma pessoa que se traveste de uma personagem ou uma personalidade, que é o que ela se enxerga, é muito mais verdadeira do que pessoas que buscam um ideal através de procedimentos estéticos de um personagem que não são elas. É que ela usa os procedimentos estéticos, né? Não é, o a gente resto olha. Falta, né? Não, mas não é os procedimentos em si, né? Que estão ali, que influenciam as pessoas, né? É que nem a gente fala, eu tava escutando essa semana sobre o dinheiro, né? O dinheiro é mal, o dinheiro. Não, o dinheiro não é nada, minha gente. O problema é o jeito o que tu faz com eles, né? Então, ela só, né, se utilizavam de roupas, de coisas, e agora se utilizam de outras, né? Os procedimentos acabam sendo um instrumento da transformação dessas pessoas, mas a raiz do problema delas é outro bem mais fundo, né? É um problema psicológico, alguma coisa assim. A gente vê isso na Barbie porque quem, na verdade, faz esse tipo de coisa com a Barbie, né? E cria todo esse estereótipo, essa coisa de querer ser igual, são as pessoas mais velhas. Porque as crianças só veem a Barbie como, meu Deus, ela é tudo. Meu Deus, eu quero ser essa menina que pode ser tudo. Não, eu quero ser essa loira, magra, assim. Quem cria isso são as pessoas depois que elas crescem, elas têm assim. Nós, como crianças que brincamos de Barbie. Gente, isso eu fui uma coisa. Isso foi uma coisa. Barbie, assim, aquele peitinho, assim, aquela cinturinha. Isso foi uma coisa que eu vi agora muito na internet. Eu até comentei porque eu vi muitas pessoas comentando, dizendo: porque tá todo mundo falando que a Barbie não sei o que, mas eu, quando eu era criança, eu brincava com a Barbie, eu só queria ser a Barbie. Pela ideia da Barbie, sabe? Mas não mas esteticamente. Mas são coisas que estão subliminares, né? A questão de tu brincar sempre com uma... Eu me lembro, gente, porque eu tinha a Barbie e tinha a Angélica. E a Angélica era, entre aspas, gorda, entende? Assim, parecida com a Barbie, a boneca Angélica, ela era mais gordinha.
do que a boneca. Gente, vocês lembram disso, Não, né? eu tinha Angélica, porque eu nunca tive Barbie. E eu Só tinha Angélica? E eu tinha uma Angélica, sei lá. E eu sempre pensava, eu não quero brincar de ser uma adulta pequena, não faz sentido isso pra mim. Olha que loucura. Daí eu brincava com as minhas bonecas crianças. Mas enfim, segue. Não, e eu sempre, tipo assim, pra mim, a Angélica, ela era sempre a má das minhas brincadeiras. Com a sua mancha na coxa, que era isso que Exato. diferenciava, né? Não, mas e tu sabe que outro dia eu vi um vídeo, eles que pegaram duas crianças, uma branca e uma negra, e davam pra elas, tinha várias crianças, né, brancas e negras, numa faixa de uns, sei lá, 8, 9, até uns 10 anos, assim. Acho não, uns 8, 9. E eles davam bonecas brancas e bonecas negras. E pediam, essa boneca, ela é bonita ou ela é feia? Faziam perguntas. Isso. E, ela é má ou ela é boa? E daí estavam falando justamente sobre essa questão que tá enraizado isso. E ficou drasticamente, tipo, as crianças negras olhavam para a boneca negra e dizia que aquela era má. E a boneca branquinha, loirinha, era boa. E era muito engraçado a carinha da criança, porque ela fala, mas acho que no momento ela também percebe isso, sabe? Como assim? Eu tô dizendo que ela é feia, mas eu sou negra também? Sim. Não, é muito louco. Assim como E eu olhava pra mim, a Angélica era sempre a má da história. E as Barbies eram sempre as legais, sabe? As boazinhas. As Barbies Assim loiras. como a história da Pequena Sereia, né? Que a versão agora da Pequena Sereia, ela é preta, né? E teve milhões de vídeos repercutindo das crianças pretas se vendo, né? E chorando na hora. Meu Deus, ela é como eu. Meu Deus do céu, que incrível, tal, né? Mas é isso, elas repercutem. Eu nunca tive uma Barbie morena. Minhas Barbies tudo loira. Isso é muito interessante, também, porque eu colocava... Eu tinha Barbies, enfim... Loiras, morenas de todos os tipos. E normalmente o que eu brincava era... Elas saíam juntas, elas faziam alguma coisa juntas. E quem tinha que servir elas era o Ken. Muito bem, Mariana. Eu trabalhei uma época numa loja de brinquedos, Caixa de Pandora. E aí eu me lembro que teve uma mãe que tinha 3 filhas. E aí elas queriam comprar um Ken. Cada uma queria comprar o seu Ken para suas Barbies, né? Aí a mãe, não, é muito caro, não vou comprar tudo isso. Daí uma olhou assim, tudo bem, a gente compra um, ele namora com todas. Daí a mãe olhou pra mim e disse... Eu vou comprar um pra cada uma, então. Mas, gente, melhor. Lá em casa também, eu tinha um Bob e um Ken, né? Nós somos 3. O Bob é moreno, é isso? O Bob é moreno. Ah, tá. Isso. Essa é a diferença, tá? E nós somos 3, então a gente tinha muitas Barbies, que somos 3 irmãs, né? Que todas brincavam. Imagina o guarda-roupa que vocês tinham. A gente tinha um armário que era os apartamentos da Barbie, que cada nicho era um apartamento, entende? A gente fazia, era a casinha de cada uma das Barbies, era muito legal. Ai, me deu uma nostalgia. Como era legal. Mas, então, e elas sempre... a gente tinha muito mais Barbies, né? Então, elas sempre... O Ken e o Bob namorava várias. Olha que coisa, né? E a gente aceitava isso. Achava legal. Colocando, absurdo. Umas colocando Ken pra namorar várias e outras colocando Ken para servir, né? Exato. Mas, graças a Deus tá melhorando. Se ela namorasse vários Kens, aí ok. Mas não, né? É porque desde a Barbie falta homem. Essa é a realidade. Tem o Bob no filme? Mas tu sabe que... Não. Existe o Bob ou eu criei o Bob? Não, existe. Existe um Alan no filme. O Alan! Sério? Eu vou dizer pro Alan que ele tem Ele tá no filme. Mas sabe que a história do filme também tem muito a ver, porque a Mattel não tava mais vendendo Barbies. Justamente por todo esse contexto, né? A gente sabe que tem tido uma campanha, enfim, né? De vender, sei lá, carrinhos rosas, bonecas para meninos, né? Pra gente desmistificar isso, né? Que nem tu brincou, né, Fê? Que alguém falou, porque a menina nasce com o instinto de brincar. Sim, materno. Não, né? Nós mulheres podemos falar isso, né? Sim, cada uma tem a sua versão aqui, e até porque eu sempre falo, né? A gente tava falando sobre isso. Se a mulher nasce com o instinto materno... Que eu saiba, até hoje precisa de um homem pra fazer um filho, né? Então vamos dizer que os meninos iam nascer com o instinto paterno, né? Que jogar bola e brincar de carrinho, né? Exato, que é também, né? Minar a criança, né? Então, pelo amor de Deus. A Mattel não tava vendendo Barbies em função disso tudo. E o filme também foi uma tentativa de resgate disso. E de tentar dar uma outra roupagem para a Barbie, né? Pra que ela saísse dessa coisa de padrões, de ser a magra, a loira, a rica, a bonita, isso, enfim. Perfeita, né? Perfeita, exato. Perfeita, né? Exatamente. Exatamente.
Então, e aí deu certo, né? Porque, meu Deus, né? É o assunto que você fala. Gente, e outra coisa que eu achei, se tu parar pra pensar, gente, há quanto tempo não se ia no cinema? Porque isso, eu falei assim, tu traz um hábito de volta, né? Porque daí agora, todo mundo falou, daí tu falou, já vou ver o da Barbie, já vou ver o outro filme também. E é uma coisa que tava assim, né, já praticamente abandonado. Eu não me lembro mais das últimas vezes que eu fui em cinema. Claro que é uma questão, mas... E olha quanta gente tá botando também, de novo, né? Sabe? Pra dentro, assim, né, do... Eu vou falar uma coisa que eu sei que, na verdade, somos consumidores de cinema, que não somos a maioria. Eu não gosto de assistir filme dublado. Ponto. Não gosto. Eu não quero assistir o filme Oppenheimer, por exemplo. Eu não quero assistir a voz do Killing. Vamos ver agora. Olha ele para o lado. Eu não quero ouvir a voz dele dublada. Eu quero ouvir a voz dele. E outros também, sabe? Grandes atores, enfim. Eu gosto de ouvir mesmo que não seja a minha língua, né? Natural, gosto de ouvir isso. Então a gente tá com uma certa dificuldade, na verdade, em relação a isso, porque a grande demanda do cinema hoje é por filmes dublados, é o que as pessoas mais buscam, são sessões de filmes dublados. Tem mais adesão, né, às sessões dubladas, né? E não é o meu perfil. Nossa preferência, né? Basicamente, das Happy Winders de uma forma geral. Então a gente também acabou se afastando um pouco do cinema por conta disso. Mas existem sessões dubladas, sim, tanto da Barbie como legendadas. Legendadas agora, sim. Dubladas sim, dessa semana, sim. Legendadas são poucas, mas existem tanto da Barbie como do Oppenheimer, que eu aconselho vocês a conta a história da bomba atômica. Exatamente. Caso alguém não saiba do que estamos falando, né? Mas isso talvez seja pauta para outro programa também. Mas sabe que eu acho que esse negócio, gente, dos dublados, é porque eu acho que o cinema que ficou, pelo menos aqui também, ele ficou muito focado no público, vamos dizer, adolescente ali, jovem, né? Gente, eu tenho uma sobrinha adolescente e ela não assiste legendado. É sério? Porque elas são preguiçosos, gente, eles não leem mais nada. Tipo seriado, assim, nada? Nada, legendado? É tudo dublado. Bom, minha irmã assiste dublado porque mães, não sei, foi o que ela me disse. Um dia eu cheguei, ela tava assistindo um dublado, dela falou, eu tenho que ficar cuidando das duas crianças ali, tu olha pro lado, olha pro outro, não tem como tu ficar lendo as legendas, entende? Tu tá em casa. Nem todo mundo fala inglês a ponto de ouvir e saber o que tá falando, né? Eu também, porque eu até falo inglês, mas eu não consigo. Sim, falo, né, acompanhar, gente? né? Eu me comunico, vamos dizer, mas eu não consigo escutar um filme, entender um filme a ponto de não precisar da legenda. E daí ela me disse isso, daí a minha sobrinha, as crianças, a gente era obrigado a ler na escola. Olha a velha falando, né? Hoje, sei lá, é diferente a relação com a leitura em função do celular e tudo mais. E eles têm preguiça de ler as legendas, né? Essa coisa bom, isso é uma outra pauta, mas a história do celular, na verdade, e quanto mais eles passam ali, também tem mais leitura. Porque eles leem, né? Eles consomem conteúdo escrito ali também no celular, né? Mas assim, enfim, vocês não sentem... Vocês não sentem... Não é só ler livros, né? Vocês sentem que quando vocês veem um filme e ele não tá legendado, é mais difícil de escutar? Exato! Eu tava falando coisa... Mas assim, eu, 19 anos, tudo bem. Eu tenho sempre, vamos contar que eu tenho a minha senhora interior, né? Que a gente já conhece. Mas, assim, de fato, eu tava falando com a Sofia, esses dias a gente colocou um filme e tava sem legenda. E mesmo que as duas entendam inglês suficiente pra ver o filme e entender, a gente tava, não, coloca a legenda, senão eu não consigo ouvir direito. Apoia, né? Tipo... É que parece que tu perde algumas, né? Não, e o original perde muito, né? Porque o filme foi feito naquela língua, entende? Então, tipo... Exato, né? E aí tu vai... Mas tem a história da americanização de tudo, que tá mudando bastante, né? Eu acho que a nossa geração era mais influenciada, vamos dizer assim. E eu vejo eles agora um pouco menos quanto a isso. E tu para pensar, por que eu sou obrigada a ficar... Por que a gente é obrigado a falar inglês, vamos dizer, né? Tipo assim, é a nossa língua, né? Claro, eu sei, né? Mas entendi. Sabe? Mas o que eu digo... O advento da Netflix trouxe... A gente ouve séries em espanhol, finlandês... Eu tô vendo uma em sueco. Exato! Gente, uma chinesa, eu fiquei nervosa. Eu assisti um único filme em coreano. Coreano? Coreano. Gente, só pra não falar besteira. É tipo em brasileiro, né? Isso. E... Ai, gente, eu vou dizer que eu quase troquei. Porque me incomodava aquele, sabe? Sério? Porque parece que eles estão meio xingando, né? O tempo todo. Me incomoda a boca que faz um movimento que não é aquele som que eu escuto, entendeu? O dublado é muito maluco. Eu tenho essa problema. Coisa do português, pra mim, também me incomoda, porque, tipo, o cinema, o audiovisual brasileiro não é tão valorizado com esse argumento. Já que eu não quero, então, né, ter a coisa de ler a legenda e tal, então eu vou consumir produtos brasileiros, né? Sim, exatamente. Afinal, estão... Não...
Mas não, Sim. daí não bate, né? Então eu fico meio tipo, não é bem por isso. É preguiça né? mesmo. É preguiça de Eu ler já as tenho, legendas. mas eu sim tenho preguiça de assistir filmes, por exemplo, ou séries em línguas que eu não entendo e ter que assistir com legenda. Por exemplo, porque se eu assisto com o inglês que eu entendo, mas com a Sim. legenda, mas lê ali, presta Eu acho atenção. muito legal, sons Mas diferentes. é a mesma coisa de colocar em português, tu entende igual ali. Porque eu, quando coloco um filme em português, às vezes eu ainda coloco legenda, porque é mais fácil de ouvir, assim, quase. Mas. Tu é uma velha quando mesmo, hein? eu sou uma senhora. Mas, assim, eu entendo a dificuldade. Essa Karen, Vamos chamar a mãe dela. Mas eu entendo a dificuldade também. E muitas vezes também tem um porquê tu vai assistir o filme, né? Você vai assistir o filme só pra dar aquele entretenimento, aquela relaxada, e dar uma coisa mais densa, com aquelas legendas, não sei o quê, e toda a atenção que tem que colocar. Às vezes, realmente, a dublagem brasileira é uma dublagem boa também. Não tem como dizer que a gente não tem um esquema de dublagem bom. A gente tem, mas eu sou uma grande defensora do legendado, como vocês já puderam ver, que eu adoro uma legenda. Mas também tem esses pontos pra se considerar. Eu também gosto do legendado. Viu? 100% de aproveitamento. Aqui, pelo menos, no nosso grupinho, na nossa bolha. Gente, 23 horas e 1 minuto. Tinha tantas mais coisas pra falar, né? Tá A passando Laura muito nem deu orçamento aqui do Faz colágeno. um serviço, então, agora só rapidinho, né? O teu arroba para as pessoas te acharem. Ligeiro, exatamente. Gente, sigam lá o @LI Clínica Estética. Tem muita coisa bacana, muita dica, muito conteúdo. Sigam que vale a pena. E onde é que está localizada a clínica? Bem no centro de Canela, pertinho da igreja. Na rua que desce em frente à Catedral de Pedra ali. Na rua Felisberto Soares, número 55. Isso Pertinho aí. de um restaurante muito bom. Empório Canela, né? Na mesma rua. Inclusive, amanhã, gente, eu acabei de marcar minha hora. Vou trabalhar no almoço do Empório e depois vou descer ali e fazer meu botox. Viu só? Bem pertinho. Podem encontrar a Fernandinha lá no sofazinho. Amanhã do vocês vão me ver bem esticadinha. Vê antes e depois ali no sofá do Empório, que foi onde a gente se encontrou também. Espero ter sido tão bom pra vocês como sempre é pra gente todas as quintas-feiras. A gente se vê quinta-feira que vem. Espero que todo mundo tenha visto o filme da Barbie, legendado ou não, whatever, pro gosto de cada um. Agora a gente abre essa playlist. Sim, começamos com a trilha sonora da Barbie, que Cajê Lisboa se esforçou aqui pra dar pra nós. Preciso dar o serviço. Muito obrigada pela audiência e até quinta-feira que vem. Clube 885. Muito mais que rádio.